de sistema nervoso e os sistemas sensoriais do pirarucu, eu gostaria de falar um pouco sobre a introdução desse animal, sobre algumas características desse grande animal que a gente conhece tanto. Basicamente, o pirarucu, cientificamente nominado como Arapaima gigas, é um animal pertencente à família Arapaimidae, da ordem Osteoglossiformes, cuja origem data do período Jurássico. É a maior espécie de peixe de escama do mundo, podendo pesar até 200 quilos e ter 3 metros de comprimento. O nome é de origem tupi, onde pira significa peixe e urucu, vermelho, atribuído à intensa coloração dominante na orla posterior das escamas em algumas regiões do corpo desse animal, cuja intensidade e o número variam de acordo com o sexo e o período de reprodução. Eles são animais habitantes de regiões tropicais de água doce, na América do Sul, sendo encontrados no Peru, Bolívia, Guiana e Brasil, preferencialmente nas bacias hidrográficas do rio Amazonas e Tocantins-Araguaia. O seu habitat são terras baixas, constantemente alagadas, denominadas de várzeas, as quais são constantemente influenciadas pelo ciclo hidrológico regional. O pirarucu adulto ele tem um corpo cilíndrico e comprido, sendo gradualmente achatado na nadadeira dorsal até a caudal. A cabeça é achatada na região dos olhos e possui uma relação de 10% com o corpo, assim, levando no sentido do comprimento total. Existem 58 placas ósseas de diferentes tamanhos distribuídas na cabeça deles. Cada uma dessas tem de 6 a 8 poros em suas extremidades. Esses poros, em machos, secretam uma substância de aspecto mucoide, que, de acordo com os ribeirinhos e piscicultores da região amazônica, alimenta os alevinos que estão próximos da cabeça. Contudo, não existe evidências que comprovam a constituição dessa secreção. A boca é grande e obícula, com um menor prognatismo maxilar. A nadadeira dorsal tem origem no terço posterior do corpo, e seus últimos raios vão além da origem da caudal. A nadadeira anal começa próximo às duas fileiras de escamas atrás da origem da dorsal, e a caudal é arredondada. As nadadeiras abdominais e ventral são menores do que as demais. Basicamente, o corpo dele também é revestido por grandes escamas cicloides e granuladas, formadas por camadas espessas de fibras colágenas. O sistema nervoso, a dor e o sistema olfativo do Arapaima gigas, o pirarucu. O sistema nervoso do Arapaima gigas é o mesmo desenho do sistema nervoso dos peixes em geral. Geralmente eles apresentam um sistema nervoso central, que é formado por um encéfalo e por uma medula espinhal, e um sistema nervoso periférico, que é formado por nervos cranianos, nervos espinhais e glândulos. Todos eles são um conjunto de combinações nervosas que fazem com que os peixes possam ter sensações e interpretar essas sensações. Os nervos cranianos saem do encéfalo, que é constituído por cordão espinhal, cerebelo, lobo óptico, lobo olfatório, telencéfalo, nervo óptico, hipófise e hipotálamo e se ligam à musculatura da cabeça e dos órgãos sensoriais, os olhos, ouvidos e narinas dos peixes. Já a medula espinhal, ela sai da cabeça e percorre todo o dorso do animal, e da medula saem vários nervos espinhais que possuem glândulos. Esses glândulos proporcionam a esses animais a capacidade de sentir. Sobre a dor, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que peixes não tinham terminações nervosas o suficiente para interpretarem esse tipo de estímulo. Um dos primeiros estudos a contradizer essa teoria de que peixe não sente dor partiu de uma simples observação. Na imagem, a doutora Laine Snedon, uma pesquisadora da Universidade de Edimburgo, que estudou o comportamento de alguns peixes e percebeu que eles apresentavam profundas mudanças fisiológicas e comportamentais quando eram expostos a substâncias nocivas. A partir daí, um grupo de pesquisadores da universidade que trabalhava com ela nesse estudo, em parceria com a equipe do Instituto Roslin, o Instituto de Pesquisa Científica de Biologia Animal na Escócia, eles realizaram uma série de testes no sistema nervoso dos peixes em geral.
Como resultado, eles descobriram que a truta, por exemplo, possui 58 receptores na cabeça, que respondem a diferentes estímulos, incluindo os de ordem mecânica, térmica e química. Vale destacar, porém, que apenas reações a estímulos mecânicos não é o suficiente para comprovar a sensação de dor. Elas podem ser somente respostas do reflexo do organismo, mas quando as mudanças comportamentais surgem de maneira mais prolongada, aí sim a gente pode considerar que os peixes de fato estão sentindo dor. E foi isso que esse experimento, que aconteceu nesse experimento. Quando os peixes recebiam injeção de ácido acético nos lábios, eles passavam a esfregar a região nos pedregulhos e nas paredes do tanque. Assim foi comprovado que de fato os peixes sentem dor. Para o tato, os peixes possuem um sistema sensorial chamado de linha lateral, que é composto por canais que estão localizados no couro do pirarucu. Dentro desse sistema existem órgãos sensoriais com uma espécie de cílios, que sentem a mudança no ambiente, como a mudança de pressão, temperatura e na correnteza das águas. E tais mudanças os avisam sobre fatores externos que o permitem reagir a predadores ou os auxiliam na captura de presas. Podemos comparar tal sistema aos nossos pelos, já que conseguimos sentir qualquer mudança que acontece entre eles. Já na visão, os peixes possuem olhos na lateral da cabeça com campos visuais e movimentos independentes. Não possuem pálpebras nem canais lacrimais. A visão é um importante fator no comportamento alimentar, já que a maioria das espécies são alimentadores visuais, mas são animais que enxergam por contraste entre a água, a luz e o alimento. Porém, há indícios de serem capazes de diferenciar cores como verde, vermelho e azul. São capazes de enxergar a luz ultravioleta, que os auxilia a enxergar na água. Ou seja, os peixes enxergam o mundo em tons de verde, vermelho e azul. A audição. O sistema auditivo nos peixes é apresentado como primitivo e rudimentar. Os ouvidos dos peixes são embutidos nos ossos cranianos. Seu aparelho auditivo dispõe de dois ouvidos internos alojados na lateral do crânio, e eles são conectados a um nervo auditivo, que auxilia no equilíbrio dos sons mais graves, de 30 a 3.000 Hz. O homem, por exemplo, ouve até 30.000 Hz. A velocidade do som no ar propaga-se 340 metros por segundo e na água 1.400 metros por segundo. Embora os peixes ouçam menos, eles captam as informações de forma muito mais rápida, o que explica o porquê de quando vamos pescar temos que fazer silêncio. As vibrações são captadas e processadas a partir da linha lateral, disposto desde o opercículo até a nadadeira caudal, o que significa que está na lateral das escamas dos peixes. Linha lateral. A linha lateral constitui uma série de células sensoriais dispostas ao longo do corpo. Formam uma linha visível nos cordados dos peixes ou nas escamas dos peixes. A cúpula é uma massa secretada pelas células sensoriais. Movimenta-se livremente na água circuncidante. Dessa maneira, as estruturas permitem a percepção de qualquer movimento da água e a identificação de presa ou de inimigo. Os órgãos da linha lateral dos peixes abrem-se de preferência aos infrassons e aos ultrassons e os transformam ou em um tato grosseiro ou uma audição confusa. Vesícula gasosa, também chamada de bexiga natatória, unem-se ao ouvido interno por uma cadeia de ossículos e transmitem as vibrações das ondas sonoras captadas por aquele órgão, apresentada na maioria dos peixes ósseos. Tem a função de reduzir a densidade do corpo, permitindo que o peixe flutue e afunde na água. Paladar. Os peixes possuem estruturas relacionadas à detecção de sabores. Estão distribuídas por todo o corpo, concentrando-se principalmente nas regiões relacionadas à alimentação, como a boca, faringe, barbilhões mentoneados e lábios, sendo denominados como botões gustativos.
os peixes conseguem distinguir doce, salgado, amargo e ácido. Para o sistema nervoso, o sabor é uma característica muito importante, pois é através dela que os peixes conseguem selecionar seu alimento antes da sua digestão. Como o paladar dos peixes é bastante apurado, eles têm a capacidade de transportar e espalhar suas partículas responsáveis pela sensação de sabor. Elas chegam até os peixes, fazendo com que se sintam atraídos ou repelidos pelo paladar que eles estão captando. Assim como o peixe também percebe a distância e os sabores transmitidos pela água. Eles possuem botões gustativos distribuídos pela epiderme, pela boca, na região branquial, nos lábios e na faringe. Esses botões são formados por células de sustentação e células sensoriais neuroepiteliais. Segundo pesquisas, tato e gosto parecem trabalhar em conjunto, quer na procura de alimento ou na percepção de substâncias perigosas. Sistema olfativo do Arapaima gigas, o pirarucu. O sistema olfativo do pirarucu ou do Arapaima gigas é basicamente o mesmo que com o sistema nervoso. É o mesmo desenho dos peixes em geral. Não tem muitas diferenças, não tem muitas mudanças. E basicamente, o sistema olfativo dos peixes em geral, ele é muito bem desenvolvido, por mais que as fossas nasais elas não se conectam entre si e nem com a faringe, sendo apenas duas aberturas para entrada e saída de água. Porém, dentro dessas narinas elas estão ligadas a um epitélio sensorial que desempenha uma importante função na detecção de mudanças químicas na água para todos os peixes, sendo fundamental na procura de alimento, nas migrações e na identificação de odores sexuais, os feromônios, para todos os peixes, inclusive o Arapaima gigas.